Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abra a palavra do Senhor. Deixa eu chegar aqui, pronto. No livro de 2 Samuel, capítulo 7. A partir do versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Guardar os amados. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? E ele compartilha, dizendo a respeito do tempo em que Deus esteve andando de tenda em tenda. Agora no versículo 8 diz: Agora, pois, assim dirás meu servo Davi, assim diz o Senhor teu Deus, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Glória a Jesus. Versículo 13, fala sobre o filho de Davi: Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aleluia. Amados, o que quer dizer esse texto? O que representa? Davi tornou-se rei em Israel, e ele edificou ali o tabernáculo, onde trouxe a arca da aliança, e ali ocorreram as adorações, 24 horas na presença do Senhor. Davi tomou os profetas que estavam lá no monte, Asaf, Emã, Jedutun, nascidos na escola profética de Samuel, tirou eles do monte e levou eles para dentro da tenda, dentro do templo. E ali eles passaram a profetizar e adorar o Senhor. E por causa disso, a palavra de Deus diz que Deus edificou a Davi, prosperou o seu reino, e ele morava, portanto, em casa de cedros, morava em palácios. E lá pelas tantas, como diz lá o gaúcho, de certa feita, Davi pensou assim: Ora, eu moro em casa de cedros e Deus está numa tenda, a arca do Senhor reside numa tenda. Eu vou edificar um templo para Deus, para que Deus possa habitar nesse templo. Deus não havia pedido isso a Davi. Foi um fruto de espontaneidade do seu coração, foi um fruto de generosidade, de dadivosidade que havia no coração de Davi, de ele sentir, de glorificar a Deus e de preparar algo ou um templo que glorificasse a Deus. Mais uma vez repito, Deus não havia pedido isso a Davi, mas porque Davi intentou no seu coração glorificar a Deus e edificar uma casa para ele, então Deus, em contrapartida, chega a Davi e entrega uma palavra profética, dizendo que estabeleceria o seu trono para sempre, e que, portanto, disto viria o Messias. Ou seja, porque Davi intentou fazer algo para a casa de Deus, Deus abençoou a casa de Davi. Repita comigo: porque Davi intentou fazer algo para a casa de Deus, Deus abençoou a casa de Davi. E eu venho nesta manhã lhe abençoar, profetizar, dizendo que Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai edificar o seu lar, Deus vai edificar a sua casa, Deus edificará a sua família. Deus vai fazer coisas gloriosas, porque no nosso coração está em edificar a casa do Senhor. Não somente a casa e a estrutura física, mas o nosso coração está em edificar uma casa espiritual para Deus. Posso ouvir um amém? Amados, quando nós falamos em edificação da casa, nós falamos de coisas voluntárias, que brotam do nosso coração. Ninguém pediu nada a Davi, ninguém falou: Davi, olha, reúne ali madeira, pedra, tudo que é material necessário para a construção. Ninguém pediu isso a Davi. Mas Davi voluntariamente fez.
porque havia no coração dele um modo com o qual queria glorificar a Deus. Sabe, amados, e Deus coloca estas coisas no nosso coração, esse desejo voluntário de edificar algo a Ele, de fazer algo que glorifique o nome dEle. E Deus se agrada disso. Algumas vezes Deus revela ao nosso coração, outras vezes é do nosso coração para Deus, mas de qualquer forma é aceito. Porque quando no teu coração você tem Deus em primeiro lugar, e quando você quer de alguma maneira contribuir para a casa de Deus, então Deus olha esta motivação e diz assim: então eu vou edificar uma casa para Ele. E Deus vai edificar uma casa para você. Aleluia. Eu não sei como se encontra seu lar, como está a sua família, mas eu sei de uma coisa: o Deus que edifica a casa está neste lugar. Ele vai lhe abençoar. Por isso, amados, em cima desta palavra, fundamentado sobre esta palavra, eu gostaria que você nesta hora pudesse contribuir com seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Como de costume, vai ali no escaninho, tem ali, pegue seu envelope, ou então alguns irmãos vão auxiliá-lo nessa tarefa, e venha contribuir na casa do Senhor. Faça como Davi. Faça como Davi. Entrou Davi, o rei, na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que tenha trazido até aqui? Foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para muitos tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá fazer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, o Senhor, ó Senhor Deus. Veja o que Davi falou, não é? Davi agradeceu a Deus, entrou na casa de Deus e o adorou. Adora o Senhor com as tuas contribuições. Vamos louvar a Jesus. Pode trazer as suas ofertas, querido. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor. Em tua presença sou cheio de tua glória. Sua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Estenda as tuas mãos à frente. Pai, graças te damos, porque voluntariamente ofertamos na tua casa, com o desejo do nosso coração de ver a expansão do teu reino. Graças te damos, Senhor, porque tu nos libera bênção sobre nossa casa e nós nos apropriamos dela, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Amém, queridos. Pastor Sérgio.